Olá, meu nome é Sheila, sou médica veterinária. Estamos aqui no terceiro episódio do podcast especial. Doutora Graziele Oliveira, nossa convidada, consultora do Laboratório Zoetis. Vamos falar aqui sobre um assunto bastante importante, que é a vacinação em felinos. Alguns tutores têm dúvidas, principalmente sobre o teste FIV-FeLV. Doutora Graziele. Muito bem, obrigada, doutora, pelo convite. Sim, claro. Temos aqui 5 perguntas mais comuns no dia a dia, durante as consultas. A partir de que idade meu gato pode tomar a primeira dose de vacina? Bom, pelas vacinas a gente tem alguns tipos, né? Tríplice, quádrupla, quíntupla. Então, a idade mínima para fazer a vacinação dos felinos são 2 meses. Então, pelo menos 60 dias. Então, aí a gente pode iniciar, por exemplo, com a vacina quíntupla. Como são felinos, o ideal é a gente começar a vacinação realmente um pouco mais tarde do que cães. Então, é para eles normalmente iniciarem esse processo a partir dos 2 meses. Então, 2, 3 meses de vida a gente pode fazer. Porque o felino ele sofre um estresse, mais rápido. Sim. Do que os cães, está se adaptando ao ambiente. Às vezes são tudo muito novo e o sistema imune, a resposta de cada um é diferente. Então são 2 espécies diferentes. Então o cão é totalmente diferente do gato. Então tudo a gente consegue perceber nesse processo. Então é melhor para o gatinho, que comece um pouquinho depois, porque ele já tem uma estrutura melhor dentro dele para que ele possa responder, às vacinas e ter aquela imunidade para se defender. E todos os gatos precisam fazer esse teste FIV-FeLV, que muitos tutores não conhecem, para que serve, qual a importância desse teste para o gato tomar a vacina? Se for para fazer a vacina, sim. A gente brinca muito na comunidade felina que miou, testou. Então, assim, se você adotou um gatinho, se é um gatinho que veio da rua, que você não sabe nada, de procedência, de onde ele veio, precisa testar sim. Porque, infelizmente, a FIV e o FeLV, são 2 vírus que estão no ambiente. Então, se o animal ele veio do ambiente, foi da rua, de algum abrigo, de algum local, ele precisa ser testado. E são 2 doenças extremamente graves, São doenças de imunidade mesmo que a gente fala, Uma é a leucemia felina, que é a FeLV, e o outro é o FIV, que é um vírus de imunodeficiência. Os nomes são difíceis mesmo, e as doenças são tão difíceis quanto os nomes, Então a gente precisa sim testá-los, porque se o animal tiver, a gente precisa saber o que pode ser feito para aquele animalzinho que está doente. Se ele está negativo, perfeito, a gente já pode pensar na vacinação dele, de acordo com o hábito dele. Se é aquele gatinho que foi adotado da rua, mas ele vai viver no apartamento, pronto, já pode pensar no que vai ser feito para ele de vacina. Se vai ser melhor uma quíntupla, uma quádrupla. Se existe a possibilidade dessa pessoa querer adotar mais gatos, então se existir isso, pensa sempre na quíntupla, pensar sempre na proteção para FeLV. Ela é mais completa. Sim, a quíntupla, ela das vacinas que a gente tem, ela é a mais completa. Ótimo. A 4ª pergunta. Meu gato não sai para a rua. Mesmo assim, ele precisa tomar vacina contra a raiva? Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas a raiva, ela não é só transmitida de um gato para o outro, de um cão para o outro. Ela pode ser transmitida por morcegos. E morcegos voam, Então, assim, mesmo que o gato seja de apartamento, esteja no último andar, o morcego voa até lá. E a gente sabe que os gatinhos, eles têm hábitos, de caça. Então, ele vê alguma coisa se mexendo, ele vai curioso saber o que é. Então, mesmo que seja um ato de brincadeira, ele pode pegar uma doença através de um morcego. Então, a gente já teve casos em que os morcegos picaram, morderam mesmo os gatos de apartamento porque eles estavam brincando. Ele queria entender o que era aquele bichinho que entrou ali e acabou transmitindo raiva. Então isso é uma possibilidade real. Então mesmo que o seu animal ele viva num apartamento telado, existe sim a possibilidade de uma transmissão de raiva por morcego. Então a gente precisa fazer a vacina. E
pela transmissão também direta entre brigas, né? Sim. Gatos, através da mordedura. Sim, da mordedura, arranhadura, né? O arranhão, o morder. Então a gente precisa sim tá pensando sempre na vacina. Ok. A quinta pergunta. Tenho dúvidas sobre a vacina tríplice, quádrupla e quíntupla. Qual a diferença, doutora Graziele, entre elas? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem realmente diferença entre as 3 vacinas. A mais simples, que é a tríplice, ela possui proteção para 3 doenças, por isso o nome tríplice. Ela protege para panleucopenia, que é como se fosse a parvovirose dos gatos, é uma doença muito grave, né? A rinotraqueite, que é uma doença que causa quadros de gripe mesmo, assim, é bem respiratório, é muito comum nos filhotes, né? E o calicivírus, que é a terceira, que é uma doença também respiratória, só que mais grave. A quádrupla são 4 doenças. Então, além das 3 que a tríplice protege, a gente tem a adição, né, da clamidiose, que é uma doença causada pelo pombo. Então a gente tem essa doença ela vem através do contato e a gente sabe que tem muito, né? Então às vezes o gato ele quer só brincar, então ele brinca, às vezes ele tem contato com o pombo ou com as fezes do pombo e ele pode ter contato com essa doença que é uma bactéria, na verdade, a clamídia, né? A clamídia ela é uma bactéria que acaba causando a doença. E por último, né, mas não menos importante, que é a quíntupla, além de ter a proteção das 4 doenças que as outras já têm, ela tem a adição da FeLV, que a gente falou muito, que é o vírus da leucemia felina, que é muito grave, que a gente tem muito no Brasil todo, não é só aqui, é distribuído assim assustadormente, né? E é muito importante a gente fazer essa prevenção. Então a gente tem essas 3 possibilidades de vacina, né? Que vai ser de acordo com o hábitozinho do gato, né? Com a conduta do colega que vai atender, de tudo que a gente vê para poder ser feita a vacina. Lembrando que a quíntupla, ela é sempre uma boa opção para aquela pessoa que tem mais de um gato, né? Costume. Ou então que é aquele gato que você alimenta, mas ele não fica em casa, né? Então a gente tem que pensar em várias situações para poder vacinar. E a incidência, né, dos tutores trazerem os gatos até o hospital ainda é muito pequena. Sim. Então não deixe de vacinar o seu gato, né, uma vez que a vacina é uma medida profilática para evitar todas essas doenças que são muito graves. O gato, quando ele contrai uma dessas doenças, ele fica muito debilitado e a resposta ao tratamento é difícil. Então traga seu gatinho para ele tomar vacina. Então lembrem, a gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas, né, que podem surgir. Vacinar é muito importante, prevenir é muito importante. E vocês precisarem de mais informações, estamos à disposição. Venham conhecer o Hospital Quatro Patas e qualquer dúvida é só chamar.